Eu estava com a xícara de chá na mão quando ouvi meu nome. Não foi um grito, não foi uma discussão. Foi algo muito pior do que isso. Foi um sussurro. O tipo de sussurro que as pessoas usam quando têm certeza de que não serão ouvidas. O tipo que carrega mais veneno do que qualquer palavra dita em voz alta, porque vem sem filtro, sem máscara, sem o sorrisinho educado que ela sempre usava quando eu estava na sala. Parei no corredor. A xícara estava quente entre meus dedos, e o cheiro do chá de camomila que eu havia preparado subia em espiral fina pelo ar frio da tarde. Eram 4 horas de uma sexta-feira de inverno, e a casa estava silenciosa daquele jeito estranho que só acontece quando algo está prestes a mudar para sempre. A voz dela vazou pela fresta da porta do escritório como fumaça, por baixo de uma porta fechada. Você precisa se divorciar dela. Eu arranjo alguém melhor para você. Não me movi. Não respirei. Senti as palavras entrando pelo meu corpo como água gelada descendo devagar, encharcando cada parte de mim antes que eu tivesse tempo de me preparar. 7 anos. 7 anos de casamento, de tentativas, de jantares que eu cozinhava com cuidado, de aniversários que eu organizava para a da família dela, de natais em que eu sorria até a mandíbula doer, de domingos em que eu engolia comentários que teriam feito qualquer pessoa normal se levantar da mesa e ir embora. 7 anos. E ela estava ali, do outro lado daquela porta, descartando tudo isso como quem joga fora uma xícara quebrada. Minha mão apertou o cabo da xícara. Queria empurrar aquela porta. Queria entrar, colocar o chá na mesa, olhar nos olhos dela e dizer tudo o que havia engolido em silêncio desde o primeiro dia em que ela me olhou, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Queria que minha voz não tremesse. Queria ser corajosa de uma forma limpa, direta, cinematográfica. Mas foi então que uma mão pousou no meu braço. Sobressaltei tanto que quase derrubei a xícara. Me virei. Era Mariana, minha cunhada, de 16 anos de convivência com aquela mulher. Os olhos dela, castanhos e fundos, não estavam surpresos, estavam calculistas. Ela segurou meu braço com firmeza, me puxou 2 passos para trás no corredor e quando falou, falou tão baixo que precisei me aproximar para ouvir. Não entra ainda. Eu sei o que ela está fazendo. E o plano que bolei para você é melhor do que qualquer briga. Olhei para ela. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não era dor, não era raiva, não era aquela exaustão que havia se tornado minha companheira constante. Senti curiosidade. E por baixo da curiosidade, enterrada bem fundo como uma brasa que nunca chegou a apagar completamente, senti uma coisa pequena e teimosa que eu havia quase deixado morrer. Esperança. Esta é a história do dia em que quase deixei o medo me calar de vez. Do dia em que descobri que, às vezes, a salvação vem de onde você menos espera. E do dia em que percebi que a mulher que eu precisava me tornar já estava dentro de mim o tempo todo, esperando que eu finalmente parasse de pedir licença para existir. Meu nome é Renata, tenho 34 anos e esta é a história de como eu parei de desaparecer. Mas antes de continuar, quero te fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Preciso te contar como eu cheguei até aquele corredor, porque nada começa no meio. Tudo tem uma raiz. E a raiz desta história é mais antiga do que aquela tarde de inverno. Mais antiga do que qualquer coisa que eu poderia ter previsto quando 7 anos antes eu tinha 27 anos e achava que amar alguém era suficiente para que tudo desse certo. Conheci Rafael em uma noite de setembro. Não foi nada cinematográfico. Foi em uma fila de farmácia, às 11 da noite, os dois comprando remédio para dor de cabeça. Ele olhou para minha caixa e disse que aquela marca não prestava, que ele sabia de uma melhor. E eu ri porque era tarde e eu estava cansada, e havia algo no jeito dele que me fez baixar a guarda antes que eu percebesse que tinha feito isso. Namoramos por 2 anos. Naqueles 2 anos, Dona Sônia era gentil comigo. Não calorosa, não afetuosa, mas gentil. Me chamava de querida, com aquele tom que ficava no meio termo entre carinhoso e protocolar. Me servia café quando eu ia visitar. Perguntava sobre meu trabalho com o interesse superficial de quem sabe que a pergunta é esperada. Eu achava que era timidez. Eu achava que era o jeito dela. Eu achava que, com o tempo, as coisas esquentariam.
Casamos numa tarde de março, com chuva fina lá fora e girassóis por todo o salão porque eu sempre amei girassóis. Foi um casamento bonito. Rafael chorou quando me viu entrar, e essa imagem ainda mora em algum lugar dentro de mim como um souvenir de um país que eu visitei uma vez e nunca mais pude voltar. A transformação de Dona Sônia não foi imediata. Foi gradual. Foi tão gradual que por um longo tempo eu me convenci de que era eu quem estava sendo sensível demais, interpretando mal as coisas, criando problemas onde não existia nenhum. Ela era boa nisso, fazer com que eu duvidasse da minha própria percepção. Era uma artista da ambiguidade. Começou com pequenas coisas. O primeiro Natal depois do casamento, eu preparei a ceia. Passei 2 dias cozinhando, testando receitas, decorando a mesa com cuidado. Quando nos sentamos, Dona Sônia olhou para o prato principal e disse, em voz alta o suficiente para toda a mesa ouvir: "Sabe, Rafael, sua avó fazia esse prato diferente. Era muito melhor. Ele tinha um sabor que eu nunca mais encontrei em nenhum lugar." Silêncio. Todos olharam para o prato. Então olharam para mim. Então olharam para os seus próprios pratos e começaram a comer sem dizer nada. Rafael disse: "Ah, é mãe? Deve ter sido bom." E foi em frente para outra conversa. Eu sorri, comi, fingi que não havia acontecido nada. Mas aconteceu, ficou. O segundo episódio que eu me lembro com clareza foi numa reunião de família, um aniversário de sogro, 3 meses depois do casamento. Havia uma prima de Rafael que eu ainda não conhecia, uma moça bonita que havia feito medicina. Dona Sônia me apresentou assim: "Essa é a Renata, a esposa do Rafael. Ela trabalha com... Como é mesmo, Renata?" Eu disse: "Design gráfico." E ela completou, virando para a prima antes que eu terminasse de falar: "Ah, sim, mexe com computador." A prima sorriu daquele jeito educado de quem não sabe o que fazer com a informação. E Dona Sônia passou para outro assunto como se eu tivesse saído da sala. Eu não havia saído da sala, mas ela havia me apagado tão eficientemente que era quase a mesma coisa. Rafael não percebeu, ou se percebeu, não disse nada. Essa foi a primeira de muitas vezes em que eu procurei seus olhos em busca de algum sinal de que ele havia visto o que eu havia visto, e encontrei apenas os olhos de um homem que estava feliz na festa da família e não queria complicações. Aprendi naqueles primeiros meses que Dona Sônia tinha um talento específico e devastador. Ela escolhia seus momentos com precisão cirúrgica. Nunca me atacava quando estávamos completamente a sós, porque aí não haveria plateia. Nunca me atacava de forma tão óbvia que eu pudesse apontar e dizer: "Viu? Viu o que ela fez?" Era sempre naquele espaço nebuloso onde eu poderia estar exagerando, poderia estar sendo difícil, poderia estar simplesmente não entendendo o jeito dela. O gaslighting tem uma textura específica que é difícil de descrever para quem nunca o viveu. Não é como uma pancada que deixa marca. É mais como água que vai entrando devagar por uma rachadura. Você não percebe a erosão até que o alicerce já cedeu. Havia a fase das comparações. Ela acontecia sempre que possível, sempre disfarçada de elogio para outra pessoa que era, na verdade, uma flecha em minha direção. A Claudinha, filha da minha amiga, casou mês passado. Ela é professora de matemática, deu aula até a véspera do casamento, não parou nem para respirar. Tão responsável. Ou a ex do Rafael, aquela Fernanda, lembra dela, Rafael? Moça tão organizada. A casa dela era sempre impecável. Ou minha favorita, proferida numa tarde de domingo, enquanto eu tentava aprender a fazer o bolo preferido do Rafael, seguindo a receita da sogra, que ela havia me dado com a caligrafia trocada propositalmente, eu tenho certeza. Ah, minha mãe dizia que cozinha boa se aprende desde pequena. É difícil aprender quando adulta, né? A massa fica diferente. A massa ficou diferente. O bolo afundou no meio. E eu joguei fora e disse que havia ficado bom. Havia a fase das invasões. Ela aparecia sem avisar, não com má intenção declarada, mas com aquele sorriso de quem está sendo generosa por vir visitar. Entrava, olhava ao redor com aquele olhar varredor que eu aprendi a temer e invariavelmente encontrava algo para comentar. Essa almofada aqui não combina com a cor da parede, Renata. Você não acha? Ou, nossa, você ainda não trocou esse tapete? Eu disse para o Rafael que esse tapete ia durar pouco. Ou, atravessando a cozinha e abrindo minha geladeira como se fosse a dela. Nossa, mas você não tem nada de fruta aqui. Rafael sempre comeu muita fruta desde menino. Faz bem para o intestino. Havia a fase das mensagens. Ela mandava mensagens para Rafael sobre coisas que me diziam respeito, mas não me incluía.
Coisas sobre as férias, sobre datas de família, sobre reformas na casa que ela achava que deveríamos fazer. Rafael repassava às vezes. Outras vezes eu descobria em cima da hora. Quando questionei, uma única vez, ele disse: "Mãe, só está tentando ajudar, Renata. Você complica tudo. Você complica tudo." Essa frase ficou morando em mim durante meses. Virou um mantra que eu repetia para mim mesma quando sentia aquele aperto no peito, aquela vontade de reagir. Você está complicando. Você está sendo difícil. Você está vendo problema onde não tem. É o jeito dela. É a cultura dela. É porque ela te ama do jeito dela. Engoli. Engoli o Natal do segundo ano, quando ela me deu um livro de culinária de presente. E disse, na frente de todos, pensei em você porque sei que você ainda está aprendendo. Engoli o batismo do filho da cunhada, quando ela organizou tudo sem me consultar, mesmo que eu tivesse me oferecido para ajudar meses antes, e quando cheguei na festa descobri que havia uma tarefa reservada para mim, ficar na entrada recepcionando os convidados, longe de qualquer conversa importante. Engoli o dia em que ela contou para a família que Rafael havia sido promovido no trabalho, que foi uma conquista linda, que ela sempre soube que o filho dela chegaria longe, sem mencionar que eu havia passado 3 meses ajudando ele a preparar o portfólio que garantiu a promoção. Engoli, engoli, engoli. Até que o engolir foi se tornando físico. Comecei a ter dores de estômago toda vez que sabia que ia encontrá-la. Uma ansiedade que se instalava na quinta-feira, já pensando no domingo. Uma tensão nos ombros que não desaparecia. Rafael perguntou uma vez se eu estava bem, porque eu estava dormindo mal. Disse que estava. Não menti de propósito, disse apenas o que havia aprendido a dizer, que estava bem, que era o trabalho, que ia passar. Mas no 3º ano de casamento, aconteceu uma coisa que não passou. Foi numa janta em família. Um sábado de julho, frio, a lareira acesa na sala de Dona Sônia. Havia em torno de 12 pessoas na mesa. Rafael, eu, o sogro Antônio, Mariana com o namorado dela da época, 2 tios, 3 primos e a melhor amiga de Dona Sônia, uma mulher chamada Vilma que aparecia em todos os eventos como se fosse da família. Eu havia levado uma torta. Tinha me dedicado, pesquisado a receita, comprado os ingredientes certos. Era uma torta de frango com catupiry e ficou bonita, dourada, com aquela casquinha crocante que você só consegue quando o forno está na temperatura certa. No meio do jantar, Dona Sônia olhou para a minha torta, que estava quase acabando porque as pessoas haviam gostado, e disse, Vilma, você não experimentou a torta da Renata? Experimenta, é interessante, tem um sabor bem diferente do que a gente está acostumado. Diferente. A palavra caiu na mesa como uma pedra. Vilma experimentou, disse que estava boa, e Dona Sônia inclinou a cabeça com aquele sorriso levemente superior de quem concede uma bênção. Cada um tem seu gosto, né? Para mim é um pouco salgado, mas cada um tem seu paladar. Não foi isso que me destruiu. O que me destruiu foi o que aconteceu depois, quando fui até a cozinha pegar mais água e ouvi Dona Sônia e Vilma conversando baixinho na sala de jantar, achando que eu estava longe o suficiente para não ouvir. Ouvi Vilma perguntar, você acha que eles estão bem? E ouvi Dona Sônia responder com aquela voz mansa e preocupada que ela usava quando queria parecer uma mãe sofrida. Eu fico preocupada com meu filho, sabe? Ele é um homem que merece muito, e eu quero que ele seja feliz de verdade. E Vilma, ingênua ou cúmplice, disse, mas ele parece feliz. E Dona Sônia disse, parece, mas às vezes o que parece não é o que é. Fiquei parada na cozinha por 1 minuto inteiro. A água transbordou do copo porque eu havia aberto a torneira e esquecido. Voltei para a mesa. Sentei, sorri. Passei o resto do jantar em piloto automático, respondendo quando me falavam, rindo quando havia piada, fingindo que aquela mulher sentada à cabeceira da mesa não havia acabado de plantar uma dúvida na melhor amiga dela sobre o meu casamento. Na volta para casa, Rafael estava animado. A família havia estado bem, a janta foi boa, ele havia gostado da torta. Eu disse que fiquei feliz. Ele dormiu logo. Eu fiquei olhando para o teto por horas. Não chorei. Isso era novo. Antes, quando a dor chegava, eu chorava. Mas naquela noite, algo havia mudado. Era como se o duto das lágrimas tivesse secado, e no lugar havia apenas uma clareza fria e silenciosa, como o ar depois de uma tempestade. Comecei a observar. Antes eu reagia, mesmo que apenas internamente. Sentia a dor, processava a dor, tentava entender se a dor era justificada ou exagerada, concluía que provavelmente era exagerada e seguia em frente. Era um ciclo que me gastava completamente. A partir daquela noite, parei de reagir e comecei a observar.
Observei o padrão. E o padrão, quando você para de se defender dele e simplesmente o olha, é aterrorizante na sua consistência. Dona Sônia nunca atacava de forma aleatória. Havia uma lógica. Ela atacava quando eu estava confortável, quando eu havia conquistado algo, quando eu parecia estar ganhando espaço, seja no carinho da família, seja na dinâmica do casal. Era como se ela tivesse um sensor interno para meu florescimento, e toda vez que ele disparava, ela agia. Comecei a entender também o papel de Mariana. Mariana tinha 31 anos, 2 a menos que eu. Era professora de história, solteira, inteligente de um jeito que não se pavoneia, aquele tipo de inteligência quieta que você só percebe depois que a conversa acabou. Ela e Dona Sônia tinham uma relação que eu sempre havia descrito como complicada, mas que eu estava começando a ler diferente. Dona Sônia controlava Mariana da mesma forma que tentava me controlar, só que com décadas de vantagem e com o vínculo de sangue como alavanca. Mariana havia aprendido a navegar. Não a obedecer, não a resistir abertamente, a navegar. Havia uma inteligência estratégica na forma como ela se movia dentro daquela dinâmica familiar que eu havia subestimado completamente. Comecei a me aproximar dela, não de forma calculada, pelo menos não no começo. Foi orgânico. Comecei a ficar na cozinha com ela enquanto ela ajudava a preparar as refeições nos almoços de família, coisa que eu antes evitava, porque a cozinha era território de Dona Sônia. Comecei a procurar sua companhia nas margens dos eventos, naqueles momentos entre a sobremesa e a despedida, quando as pessoas formam grupinhos menores e as conversas ficam mais honestas. E Mariana me deixou. Não deu abertura de forma efusiva. Não me procurou com informações, apenas me deixou ficar perto. E foi no silêncio confortável que foi se construindo entre nós que eu comecei a entender que ela sabia coisas que eu não sabia. Fui juntando os pedaços. Havia, por exemplo, a questão do apartamento. Rafael e eu morávamos num apartamento que havíamos comprado juntos, mas que era menor do que o que ele havia morado antes de casar. Um apartamento que havia pertencido à família e que Dona Sônia havia vendido quando Rafael se casou. Sempre achei estranho o timing da venda. Mariana, numa tarde em que estávamos lavando louça juntas depois de um almoço, disse de passagem: "Você sabia que minha mãe queria que vocês morassem mais perto dela?" Ela chegou a ver apartamentos no mesmo condomínio que ela, mas o Rafael não quis. Não era uma informação devastadora, mas era um pedaço. Havia também a questão do trabalho de Rafael. Ele havia recebido uma proposta para trabalhar em outra cidade 2 anos antes do casamento. Uma proposta boa, de uma empresa boa, não foi em frente. Eu sempre soube disso, e sempre soube que havia sido uma decisão dele, que ele havia pesado os prós e contras. O que eu não sabia, e que Mariana mencionou numa outra tarde, de forma igualmente casual, como quem conta uma história antiga sem importância, foi quando minha mãe ficou doente pela primeira vez. Lembra? Ela ficou muito mal naquele mês. O Rafael abriu mão da proposta para ficar perto. E quando eu disse, não sabia que ela havia ficado doente, Mariana olhou para mim com uma expressão que eu não soube ler na hora, mas que depois, relendo na memória, era de uma tristeza muito específica. Ela disse apenas: foi muito rápido. Ela se recuperou bem e mudou de assunto. Fui guardando os pedaços, fui observando, fui esperando, sem saber exatamente o que esperava, apenas sabendo que havia algo que eu não estava vendo ainda, e que quando eu visse, tudo faria sentido de uma forma diferente. O entendimento completo chegou numa tarde de quinta-feira, 42 dias antes da tarde em que ouvi minha sogra dizer ao meu marido que ele precisava se divorciar de mim. Estava no escritório em casa quando ouvi Rafael ao telefone no quarto. Não estava escutando de propósito. A porta estava aberta. A voz dele carregava. E ouvi fragmentos que não faziam sentido isolados, mas que juntos com tudo que eu havia guardado, montavam um quadro que me tirou o ar. Ele estava falando com a mãe. Ouvi: "Mãe, eu já disse que não quero discutir isso agora." Ouvi: "Não é tão simples assim." Ouvi, depois de uma pausa longa, onde imagino que ela havia falado: "Ela é minha esposa." Ouvi outra pausa. E então ouvi, com a voz baixa e cansada de um homem que tem tido essa conversa mais vezes do que eu poderia imaginar: "Mãe, chega." E ele desligou. Sentei quieta no escritório por um tempo. Então fechei o computador, fui até a cozinha, coloquei água para ferver e fiz chá de camomila enquanto ouvia Rafael se movimentar no quarto com aquela quietude pesada de quem acabou de ter uma conversa difícil e não quer falar sobre isso. Não perguntei nada. Mas naquela noite, quando ele dormiu, fiquei olhando para o teto e pensei: ela está tentando convencê-lo. Não é novo, não é um impulso, não é uma provocação isolada. É uma campanha.
e eu havia ficado do lado de fora dela por tempo suficiente. Na semana seguinte, procurei Mariana. Não fui direta. Convidei para tomar um café, o que era normal entre nós àquela altura. Sentamos numa cafeteria perto da escola onde ela ensinava, e quando o café chegou, antes que eu pudesse escolher as palavras certas, Mariana colocou a xícara na mesa, olhou para mim e disse: "Ela ligou para ele de novo, né?" Não era uma pergunta. "Sim", disse eu. Ela respirou fundo, mexeu no café sem beber, e então disse: "Renata, eu preciso te contar uma coisa, e você vai ficar brava, mas precisa saber." Fiquei quieta e deixei ela falar. O que Mariana me contou naquela tarde durou quase 2 horas e meia. Pedi café 3 vezes. Ela pediu água. E quando terminou de falar, o sol havia descido e a cafeteria estava quase vazia. E eu tinha na mão o mapa completo de um padrão que havia começado muito antes de mim, que havia destruído um relacionamento anterior de Rafael antes do nosso, e que estava sendo executado com a mesma precisão agora. Dona Sônia havia feito o mesmo com a namorada anterior de Rafael, uma moça chamada Adriana, que havia durado 4 anos no relacionamento antes de ir embora. Mariana havia sido amiga de Adriana, havia visto de perto. A namorada havia tentado falar com Rafael sobre o comportamento da mãe, e Rafael havia ficado no meio, sem tomar partido, até que Adriana, exausta, havia pedido que ele escolhesse. E Rafael, naquela época, havia escolhido a paz, que era, como Mariana disse com palavras cuidadosas, basicamente a mesma coisa que escolher a mãe. Mas havia mais. Havia documentos. Mariana havia guardado, ao longo de anos, capturas de tela de conversas. Não por maldade, como ela fez questão de explicar, mas porque havia um momento, 2 anos antes, em que ela havia tentado falar com o pai sobre o comportamento da mãe, e havia precisado de evidências para que ele não simplesmente descartasse o que ela estava dizendo como drama de filha. Não havia chegado a usar. O sogro tinha saúde frágil e ela havia recuado com medo de piorar as coisas. Mas ela havia guardado. Havia mensagens de Dona Sônia para Rafael falando mal de mim de formas que nunca haviam chegado até mim. Havia uma mensagem específica, enviada 3 dias depois do nosso casamento, que dizia: "Você vai se arrepender. Ela não é o que você pensa. Uma moça sem família estruturada não tem como ser uma boa esposa." Sua avó sempre disse isso. Havia mensagens para Mariana pedindo que ela ficasse de olho em mim quando visitávamos. Havia mensagens para a Vilma, a amiga, construindo narrativas sobre mim que eu nunca soube que existiam. E havia, mais recente, uma conversa entre Dona Sônia e uma prima de Rafael, em que ela dizia explicitamente que estava planejando uma conversa com Rafael para abrir os olhos dele antes que fosse tarde demais. Tarde demais para o quê? Eu não sabia. Mas a cronologia fazia sentido com a telefonema que eu havia ouvido fragmentos, e fazia sentido com o que eu havia ouvido 42 dias depois, de pé no corredor, com uma xícara de chá na mão. "Você precisa se divorciar dela. Eu arranjo alguém melhor para você." Quando Mariana me puxou pelo braço naquele corredor, ela não estava agindo por impulso. Ela havia planejado, havia esperado, havia me dado tempo para chegar ao ponto em que eu estaria pronta. Me puxou 2 passos para trás, falou baixinho: "Não entra ainda." E então, com os olhos sérios e uma clareza que eu nunca havia visto nela de forma tão nua, disse: "Eu tenho tudo o que você precisa. Cada mensagem, cada conversa, cada coisa que ela fez que você não sabe que ela fez. E eu sei exatamente quando e como usar isso. Mas preciso que você confie em mim." Olhei para ela por um longo segundo. A xícara de chá ainda estava na minha mão, ainda quente. O cheiro da camomila ainda subia pelo ar. "Confio", disse eu. E pela primeira vez em 7 anos, não senti que estava cedendo ao dizer isso. Senti que estava escolhendo. Voltei para a sala como se nada houvesse acontecido. Coloquei minha xícara na mesinha de centro. Sentei no sofá. Peguei o celular como se estivesse verificando mensagens. Por dentro, meu coração estava batendo com uma força que eu não sentia há anos. Mas não era o coração de quem está com medo. Era o coração de quem está acordando. Ouvia Rafael e Dona Sônia ainda conversando no escritório. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom havia mudado. Estava mais leve agora, como se o assunto difícil tivesse ficado para trás e eles houvessem migrado para território mais seguro. Futebol, talvez. Ou o trabalho dele. Coisas que não me incluíam. Mariana entrou na sala e se sentou na poltrona diagonal ao sofá. Pegou a revista que estava na mesinha como se sempre tivesse sido isso que estava fazendo. Não me olhou, mas por baixo da revista, ela deslizou o celular dela na minha direção. Olhei para a tela.
Era uma captura de mensagem. A data era de 5 semanas antes. Era uma conversa entre Dona Sônia e a prima de Rafael, a Fernanda, não a ex-namorada, outra Fernanda, uma prima distante que morava em outra cidade e que aparecia em alguns eventos de família. A mensagem dizia: "O Rafael vai precisar de apoio em breve. Prepara seu coração, porque vai ter novidade logo." Devolvi o celular para Mariana sem mudar a expressão. Por dentro, sentia cada peça se encaixando. Ela havia planejado com antecedência. A conversa que eu havia ouvido não era espontânea. Não era um desabafo de mãe preocupada. Era a execução de algo que havia sido planejado com calma, com metodologia, possivelmente com aliados que eu desconhecia. Mas Mariana também havia planejado, e eu estava prestes a descobrir que o plano dela era mais elegante do que qualquer coisa que eu poderia ter feito sozinha num momento de raiva. Nos 3 dias seguintes, Mariana e eu tivemos 3 conversas que aconteceram em lugares diferentes para não levantar suspeitas. Uma caminhada no parque, um almoço no trabalho dela, uma ligação tarde da noite quando Rafael estava dormindo. Ela me mostrou tudo o que havia guardado. Eu li cada mensagem, cada captura, cada fragmento de conversa com a atenção de quem está montando um processo, porque era exatamente isso que estava sendo feito. Havia uma lógica no que Mariana havia escolhido guardar. Não era aleatório, eram especificamente as mensagens que mostravam intenção. Não apenas comentários ruins sobre mim, que poderiam ser descartados como desabafo, mas conversas que mostravam planejamento, articulação, a construção deliberada de uma narrativa contra mim para pessoas que poderiam influenciar Rafael. Havia também algo que eu não esperava encontrar. Havia uma conversa entre Dona Sônia e o sogro Antônio, uma conversa antiga, de 2 anos antes, em que ela havia mencionado que Rafael havia recebido uma herança do avô que ele desconhecia, uma quantia guardada, administrada pela família, que seria transferida quando ele completasse certo evento familiar, especificado no documento original como a consolidação de uma família estável. Essa herança nunca havia sido mencionada para Rafael e nunca havia sido mencionada para mim, mas havia sido mencionada, de forma velada, numa mensagem de Dona Sônia para a prima Fernanda, no contexto de: quando as coisas se resolverem, a situação do Rafael vai melhorar muito. Ele vai entender que eu sempre pensei no melhor para ele. Quando as coisas se resolverem, eu era a coisa que precisava ser resolvida. Não era apenas sobre controle, não era apenas sobre ciúmes de mãe. Havia algo concreto, algo financeiro, algo que ela havia mantido escondido do próprio filho enquanto construía o argumento de que o casamento dele precisava terminar. Quando contei para Mariana o que havia interpretado, ela não pareceu surpresa. Apenas disse: "Eu sei, mas precisamos ter cuidado com como apresentamos isso, porque se parece ataque, o Rafael vai defender a mãe por instinto. Precisa parecer descoberta. Precisa vir dele." "Como assim, vir dele?" eu perguntei. Ela sorriu pela primeira vez desde que essa conversa toda havia começado. Um sorriso pequeno, paciente, de quem tem a peça final do tabuleiro na mão e está esperando o momento certo para colocar. "Tenho uma prima", ela disse, "que trabalha num cartório e que, se eu pedir, pode verificar registros de inventários abertos no nome do bisavô do Rafael." Inventário. O bisavô havia morrido. A herança havia sido registrada. E se havia registro, havia documento. E se havia documento, Rafael poderia encontrar esse documento por conta própria, sem que eu precisasse apresentá-lo a ele como acusação, sem que parecesse que eu havia vasculhado a vida da família dele. Poderia encontrar com uma ajudinha que ele nunca precisaria saber que foi uma ajudinha. O plano tomou forma ao longo de uma semana. Mariana conseguiu o número do processo de inventário com a prima do cartório. Eu descobri que havia uma plataforma pública onde processos poderiam ser consultados com o número. Passamos esse número para Rafael de uma forma indireta. Mariana mencionou, numa conversa com ele sobre assuntos de família, que havia lido sobre inventários de bisavós em casos de herança e que havia ficado curiosa se o bisavô deles havia deixado algo. Plantou a semente. E então, 2 dias depois, mandou a Rafael o link da plataforma, dizendo apenas: "Encontrei isso outro dia. Você sabia que dá para consultar processo por aqui?" Achei interessante. Rafael consultou. Não sei exatamente o momento em que ele encontrou o documento. Não estava perto dele quando isso aconteceu. Mas sei que foi numa quarta-feira à tarde, porque foi nessa quarta à noite que ele ficou quieto no jantar, de um jeito que eu reconheci. Não era o silêncio de quem está cansado, era o silêncio de quem está processando algo que não sabe ao certo como trazer à superfície. Não perguntei nada. Mariana havia me ensinado isso. Não perguntar,
deixar vir. Veio na quinta de manhã, enquanto eu estava tomando café. Rafael entrou na cozinha com o celular na mão, sentou na cadeira de frente para mim, ficou olhando para a tela por um momento, e então disse, sem preâmbulo: "Você sabia que meu bisavô deixou uma herança?" Disse que não sabia. Ele levantou os olhos do celular, me olhou de um jeito diferente, um jeito que eu não sabia bem como interpretar. "Você sabe que ela nunca me contou isso", ele disse. Não era uma pergunta. Disse que não sabia disso também. Ficamos em silêncio por um longo momento. Ele desceu os olhos para o celular de novo. Então disse, devagar, como se as palavras tivessem peso: "Tem um valor depositado em custódia. Está vinculado a uma condição de estabilidade familiar, o que aparentemente foi interpretado como manutenção do casamento. E tem um nome de beneficiário secundário registrado, para o caso de o casamento não ser mantido." Ficou quieto. "O nome é dela", ele disse. O dela que ele disse era a mãe. Levantei minha xícara de café, bebi devagar. Por dentro senti o coração acelerado, mas mantive as mãos firmes, a voz calma, o rosto neutro. Não porque estava sendo estratégica naquele momento, mas porque havia algo em mim que havia descido. Fazia tempo que, quando esse momento chegasse, eu não ia desmoronar. "O que você vai fazer?" perguntei. Ele ficou olhando para a xícara dele por um longo momento. Então disse: "Preciso conversar com ela." Disse que sim e disse apenas: "Eu estarei aqui." Ele foi até a casa da mãe naquela mesma tarde. Eu fui para o trabalho, trabalhei, almocei, voltei para casa às 6. Mariana me mandou mensagem às 5h40. "Ele está lá. Eu também estou. Está tudo bem. Pode respirar." Respirei. Às 7h30, Rafael chegou em casa. Entrou pela porta, colocou as chaves na bandeja e ficou parado no corredor por um momento que pareceu muito longo. Então caminhou até a sala, onde eu estava sentada com um livro que não havia conseguido ler uma linha, e se sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse. Ela tentou negar. Disse que o beneficiário secundário era uma formalidade, que não tinha importância, que ela nunca usaria isso. E então Mariana mostrou as mensagens. Não perguntei quais mensagens. Eu sabia quais mensagens. Ele continuou. Ela ficou com raiva. Disse que Mariana estava traindo ela. Disse que eu havia colocado a cabeça da Mariana contra ela. Disse que eu estava destruindo a família. Ficou quieto de novo. Depois disse. Eu disse para ela que não era você que estava destruindo nada e que eu precisava pedir desculpa para você. Por 7 anos de coisas que eu deveria ter visto e não vi. Olhei para ele. Não havia mais raiva. Descobri. Havia cansaço, havia tristeza, havia algo que precisaria de muito tempo e muito trabalho para se reconstruir, se é que se reconstruiria. Mas havia também, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que eu estava sendo vista por um olho honesto. E isso, mesmo que tarde, significava alguma coisa. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não disse que eu havia perdoado tudo, porque não havia. Disse o que era verdade, que eu precisava de tempo, que eu não sabia ainda onde estávamos ou onde iríamos, que havia muita coisa que precisava ser dita e que eu não estava pronta para dizer tudo naquela noite. Ele disse que entendia e disse que ia esperar. Não havia mais Dona Sônia para dizer o que ele deveria fazer. Pela primeira vez em 7 anos, a escolha era dele. E pela primeira vez em 7 anos, a minha também era minha. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Rafael e eu começamos terapia de casal. Não foi linear, não foi fácil, não foi a montagem de um filme onde tudo se resolve em 90 minutos. Foi difícil. Houve conversas que deixaram os dois exaustos. Houve noites em que dormimos de costas um para o outro, com um silêncio que pesava como tijolo. Houve momentos em que eu pensei que talvez não fosse possível reconstruir algo que havia sido corroído por tanta coisa durante tanto tempo. Mas também houve outras coisas. Houve a tarde em que ele me trouxe flores sem motivo e disse apenas: "Eu estava pensando que faz tempo que eu não faço isso." E as flores eram girassóis, que é o que eu sempre amei, o que ele sabia desde o começo, o que havia estado em todo o nosso casamento, mas que eu havia quase esquecido no meio de tudo. Houve o domingo em que, pela primeira vez, passamos o fim de semana sem visitar a família dele, sem o peso daquele ritual que eu havia aprendido a temer. E ficamos os dois em casa fazendo nada de importante. E eu percebi que havia esquecido como era bom ficar quieta com alguém sem precisar se defender de nada. Houve um momento em que ele disse, numa sessão de terapia, que havia percebido que havia passado anos escolhendo a paz ao invés de mim, e que paz comprada com silêncio não era paz, era rendição, e que ele havia se rendido ao invés de me proteger, e que isso era uma coisa com a qual ia ter que viver e trabalhar para consertar. Não foi fácil ouvir, mas foi honesto.
e honesto era o que eu havia precisado por tanto tempo. Com Dona Sônia, a relação mudou de uma forma que eu nunca havia imaginado possível. Não houve grande cena, não houve declaração dramática. Houve apenas uma conversa, organizada com cuidado, em que Rafael, com Mariana presente, conversou com ela sobre o que havia sido descoberto, sobre o que as mensagens revelavam, sobre o impacto que seus comportamentos haviam tido. Dona Sônia chorou, negou algumas coisas, admitiu outras de forma oblíqua, do jeito que as pessoas admitem quando não conseguem mais negar, mas também não conseguem dizer diretamente que erraram. O que mudou de forma concreta foi o seguinte: Rafael estabeleceu limites, não eu, porque Dona Sônia teria usado isso contra mim. Ele disse à mãe que as visitas seriam planejadas com antecedência, que comentários sobre mim não seriam tolerados, que decisões do casal eram do casal, que, se ela queria uma relação com o filho, esses eram os termos. Ela resistiu no começo, tentou o silêncio punitivo, aquela lei do gelo que ela havia usado várias vezes ao longo dos anos para pressionar comportamento. Ficou 3 semanas sem ligar. Rafael não ligou para ela nesse período, e quando ela voltou a ligar, foi com um tom diferente. Menos declarativo, mais cauteloso. Como alguém que descobriu que a alavanca que sempre funcionou não funciona mais da mesma forma. Não direi que ela mudou completamente, porque não mudou. Não direi que nos tornamos amigas, porque não nos tornamos. Mas direi que a Dona Sônia, que eventualmente voltou a aparecer nos almoços de família, era uma versão mais contida, como se algo houvesse sido recalibrado. Os comentários pararam, as comparações pararam. O olhar varredor ainda existia, mas eu havia aprendido a devolvê-lo sem baixar os olhos, e isso, descobri, era suficiente. O anel de casamento que eu havia deixado de usar durante algumas semanas naquele período difícil, sem dizer nada, apenas tirando quando estava em casa, como se precisasse respirar sem ele, voltou para o dedo de uma forma diferente, mais leve, como uma escolha e não como um destino. Mariana e eu nos tornamos próximas de um jeito que vai além de cunhada. Ela me disse uma vez que havia guardado aquelas mensagens porque precisava acreditar que um dia elas servissem para algo, que havia casos em que a coisa certa era intervir, mesmo com custo, e que havia escolhido este porque me via há anos e via o que estava acontecendo, e havia esperado o momento em que eu estaria pronta para receber o que ela tinha a oferecer. Isso me tocou profundamente. A ideia de que alguém havia me visto quando eu mesma havia parado de me ver. A ideia de que havia uma aliada em silêncio enquanto eu me sentia completamente sozinha. Não estamos nunca tão sozinhas quanto achamos que estamos. Quando olho para trás agora, vejo uma mulher que havia aprendido a ser pequena. Não porque era pequena, mas porque havia pessoas ao redor que se beneficiavam da sua pequenez e que haviam trabalhado, com paciência e método, para mantê-la naquele tamanho. A Renata de 7 anos atrás achava que era sensível demais, que complicava as coisas, que o problema, se havia um problema, estava nela. A Renata de agora sabe que o problema estava em qualquer lugar menos nela. Mas a Renata de agora também sabe algo que a de antes não sabia, que entender isso não exige amargura, que você pode atravessar uma experiência difícil e chegar do outro lado sem ódio, sem desejo de vingança, sem a necessidade de destruir ninguém para se reerguer. O ódio prende, e eu havia estado presa tempo suficiente. A transformação que aconteceu em mim não foi dramática. Não aconteceu num dia. Foi feita de pequenos momentos. A primeira vez em que disse não sem pedir desculpa. A primeira vez em que discordei numa mesa cheia de gente e não senti aquela onda de ansiedade me engolir. A primeira vez em que alguém tentou me fazer sentir pequena e eu percebi que já não cabia naquele tamanho. Aprendi que limites não são muros, são as regras do jogo, e que pessoas que não respeitam seus limites estão dizendo algo sobre elas, não sobre você. Aprendi que o amor que exige que você encolha não é amor, é ocupação. Aprendi que o silêncio tem 2 tipos: o silêncio da submissão, que pesa, e o silêncio da decisão, que fortalece. Por anos eu havia praticado o primeiro. Aprendi o segundo. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar uma mão estendida, especialmente quando essa mão vem de um lugar inesperado, é sabedoria. Eu poderia ter entrado naquele escritório e confrontado Dona Sônia naquela tarde. Poderia ter sido satisfatório por exatos 30 segundos antes de se tornar uma situação que ela controlaria completamente, porque ela era boa em controlar situações de crise e eu ainda estava aprendendo a não reagir. A cunhada que me puxou pelo braço me deu algo melhor do que satisfação imediata. Me deu clareza. E clareza, descobri,
é mais poderosa do que qualquer confronto que você pode ter na raiva. Se você está assistindo isso e se reconheceu em alguma parte dessa história, quero falar diretamente com você. Se você sente que está encolhendo para caber no espaço que alguém te dá, isso não é adaptação, é apagamento, e você não nasceu para ser apagada. Se você tem questionado sua própria percepção, porque alguém ao redor faz com que tudo pareça exagerado, sensível demais, drama, eu quero que você saiba, você provavelmente está sendo manipulada. Percepção saudável não precisa ser constantemente renegociada. Se você está sozinha nesse processo, acreditando que não tem aliados, olhe de novo. Às vezes o aliado está mais perto do que você imagina, esperando apenas que você esteja pronta para receber o que ele tem a oferecer. E se não há ninguém agora, há terapia, há grupos, há outras mulheres que passaram pelo que você passa e que sabem o que você está sentindo. Se você tem medo de que estabelecer limites vá destruir o que você construiu, eu quero te dizer, o que não tem limites já está sendo destruído. Devagar, por dentro, de um jeito que você vê, mas está se convencendo de não ver. Limites não destroem relacionamentos saudáveis, eles destroem os insalváveis. E isso, por mais que doa, é uma informação necessária. Nunca é tarde. Comecei a me reconstruir aos 34 anos. Há mulheres que começam aos 50, aos 60, depois de décadas dentro de dinâmicas que ninguém de fora conseguia enxergar completamente. E em cada caso, o começo é o mesmo. Um momento de clareza em que algo interno diz, não mais. Espero que você chegue ao seu não mais. Espero que quando chegar, você tenha força para ouvir. E espero que esta história te lembre que o não mais não precisa vir com grito. Pode vir quieto, firme, com os olhos secos e a coluna ereta. Pode vir numa tarde de inverno, com uma xícara de chá na mão, no momento em que você ouve algo que deveria te destruir e percebe que, ao invés disso, te acordou. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.